Luís Betancourt. A minha primeira, não é bem questão, é um apelo ao Sr. Presidente da Assembleia. Indo ao encontro daquilo que você acabou de dizer, e que eu acho legítimo e muito bem, só que eu esperava que isso tudo passasse da teoria à prática, Sr. Presidente. Indo ao encontro daquilo que você mencionou em relação à água e tudo isso, é verdade que esse problema o Dr. Alberto João já o resolveu nos tempos em que governou, e como outras situações que o governou. Mas você, indo ao encontro daquilo que eu tenho mencionado através das minhas intervenções, e se você, como está aqui há uns 2 dias que eu tive o cuidado de o encontrar nestes dias, você tem observado as situações em que o Porto Santo se encontra. Eu apelava ao Sr. Presidente da Assembleia que interferisse junto das entidades competentes para que se melhorasse a situação do Porto Santo de uma vez para sempre. E como ele disse do princípio, e repito, que se passe da teoria à prática de uma vez por todas. Agora tenho aqui uma série de questões e ao Sr. representante da Porto Santo Line, eu quero aqui frisar que as intervenções que tenho tido, quer publicamente e não só, em relação ao Porto Santo Line, não é nada contra o Porto Santo Line, mas sim como a forma que se tem trabalhado o destino de Porto Santo. Se permite, ainda ao encontro da pandemia que nós vemos neste momento, e indo ao encontro da plataforma Simplifica, e não entendo como é que é possível que nos dias de hoje, e tendo Vossas Excelências reformulado o vosso site recentemente, que as pessoas para beneficiarem da compra do bilhete direto tenham que o fazer presencialmente. Ou seja, através do vosso serviço online, nós residentes, e o madeirense principalmente, que é aquele que vai sofrer dos 25, do desconto à cabeça, porque é deles que nós precisamos que venham cá, e das pessoas que venham cá para gastar o dinheiro, não entendo como é que, hoje em dia, no século XXI, com a tecnologia que existe, que se faça filas, como se tem feito na Madeira, para comprar os bilhetes presencialmente, quando vós, através do vosso site, o poderiam fazer. Isto é uma das sugestões que eu aqui deixava. Sobre a situação, Sr. Administrador, que eu lhe queria colocar aqui mais uma vez, e apelar nesse sentido, a situação do barco em janeiro. É legítimo que o barco tem que ir para manutenção. Toda a gente sabe disso. Mas, na qualidade concessionária, vocês têm que fretar um navio que será a concedente a pagar a fretação desse navio, através da alteração na portaria 1646 de 2006, publicada a 29 de dezembro do mesmo ano. Ou seja, Vossas Excelências têm que levar o barco para manutenção, mas acho que o avião não é alternativa para o povo do Porto Santo. Primeiro, não só para o povo, mas para quem nos visita, porque é a única forma de acesso ao Porto Santo. É o avião, e nessa altura que vocês estão para manutenção do navio. E os preços praticados pela Binter não proporcionam que as pessoas possam dirigir ao Porto Santo, porque o Porto Santo em janeiro não morre, e em fevereiro também não morre. Mas se os acessos estiverem estrangulados, as pessoas não vêm ao Porto Santo. E se Vossa Excelência disse muito bem, que a Porto Santo Line este ano vai ter um prejuízo enorme, não é só a Porto Line, a Porto Santo Line, todos nós vamos ter um prejuízo enorme, que Vossa Excelência esteja consciente disso. Quanto à situação que você fala sobre o subsídio, foi aquilo que eu falei há pouco, e venho nesta data, não vamos estender mais cá mais pessoas para falar, apelar a Vossas Excelências, que de uma vez por todas, intervenham em desenvolvimento, em prol do desenvolvimento do Porto Santo, porque, matematicamente, quem é economista sabe, com gente o dinheiro anda na rua, sem gente o dinheiro não circula. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Há aqui um conjunto de perguntas para... É sobre a situação... Volte a identificar-se, faz favor. Luís Betancourt. É sobre a situação que já foi falada há pouco e foi aqui acrescentado pelo Bruno Martins do Vila Baleira, que é o seguinte: os contratos de concessão e o subsídio de mobilidade. O Sr. Presidente da Assembleia tem conhecimento que foi aprovado, e que dito aqui, o pagamento direto nas viagens aéreas a Lisboa. Mas não sei se Vossa Excelência sabe, e o Bruno Martins relevou isso, o bilhete corrido. Ou seja, nós, porto-santenses, se formos no voo direto através do Porto Santo para Lisboa, vamos beneficiar desse preço. Mas, se a meio da semana quisermos retornar, temos que vir pelo Funchal, quem é que nos paga a deslocação do Funchal para o Porto Santo? Já estão a tratar disto, de acrescentar isso. O que é que eu quero dizer com isto? É como o contrato de concessão que foi feito com a Binter. Contemplou-se
as características da avioneta, que tinha que ter 6 passageiros, que tinha que ter transportados de descarga, mas não se contemplou o horário, que vá de encontro às necessidades das pessoas. Ou seja, são lacunas que têm que ser corrigidas. Vossa Excelência vai dizer que o Governo Regional não tem nada a ver, porque este é através dos votos, sim senhor, mas não foi pedido um parecer às entidades locais para se manifestarem neste sentido, dizer, não, por exemplo, quando a Biter começou com um horário. Logo de seguida, o Sr. Presidente da Câmara interveio a alargar um horário. Após esta pandemia, ainda passou para pior do que a primeira vez. E estamos nisto. E mais uma vez, Sr. Presidente, o que é que você entende uma coisa, você como deputado máximo da Madeira, que é o seguinte, o Porto Santo. O povo do Porto Santo é considerado um povo crítico. Mas entendam uma coisa. Se nós temos obrigações, como todos os portugueses têm, os nossos direitos ficam muito aquém com estas situações. Porque eu continuo a dizer, e se me permite um termo vulgar, o Porto Santo continua a andar no ramo da lancha nestas situações. Continua. Porque os contratos de concessão têm sempre lacunas, e estas lacunas ferem aqueles que mais sofrem. Nós, os porto-santenses, temos a dupla insularidade e estamos mais vocacionados, estamos mais dispostos a estas situações. E as entidades competentes é que têm que ratificar isto. É isto que é interessante. Outro assunto que eu queria falar, que o Sr. Presidente falou, e que se eu tiver oportunidade na primeira semana de agosto, e eu estava presente quando o Sr. Presidente da República esteve cá, em que eu tive uma intervenção com ele prometeu-nos que vinha em janeiro de 2019 ao Porto Santo, e não o fez. E eu vou fazer questão de lembrar esses e agradecer que Vossa Excelência tivesse este presente. Prometeu-nos que vinha ao Porto Santo em janeiro, que era a época mais fraca para nós. O Sr. Presidente é testemunha, como muita gente foi testemunha. É só isto que eu quero lançar para que se entenda uma coisa. Nós não somos só críticos. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia.